Olá pessoal, mais um papo despolitizado aqui na Vem TV. E hoje eu estou aqui com o Diego Laudano Rocha, professor de Educação Física e assessor parlamentar. Bem-vindo. Muito obrigado, Igor. Agradeço a oportunidade. É um prazer estar aqui e falar um pouco de política de uma forma diferente. Bacana, a ideia é a gente bater aquele papo despolitizado, falar de política social, política econômica, política, exceto política partidária, que não é o nosso foco aqui. Perfeito. Até porque eu sempre digo o seguinte, né? Política todo mundo faz. Com certeza. Né? Até com o vizinho, até com a rua, enfim. No condomínio, né? na sua família. Exatamente. E aí as pessoas ficam assim, política. Pô, todo mundo faz política, não se vive sem política. Então a gente quer conhecer um pouquinho mais de você, para conhecer, saber como é que você chegou nessa questão de assessor parlamentar e tal, trabalhando hoje no universo da política, mas saber quem você é. Você nasceu aqui em São Paulo, né? Nasci aqui em São Paulo, no bairro da Brasilândia, Zona Norte, né? Um bairro periférico. E desde novo acompanho meu avô, né, em movimentos. Meu avô sempre líder comunitário. Líder comunitário é uma figura que hoje não é tão relevante, né? Mas nos anos 80, 90, foram fundamentais para as construções das políticas públicas, principalmente nas periferias. Então, meu avô fez parte de grandes movimentos, como a ida do metrô lá para o bairro, hospital para o bairro, UBS, ponto de ônibus, linha de ônibus, tudo isso era o líder comunitário, que era o vereador do bairro, na verdade, né? Que se organizava, que movimentava as pessoas. E ali foi a minha inspiração. Então, eu acabei convivendo desde novo com ele. Eu era o único dos netos que acompanhava, que tinha essa paciência que eles falavam de estar nas reuniões e conversa, discussão, debate, e cresci com isso na veia. Ah, legal. Então, hoje em dia são as associações, né? As associações de bairro e as associações comunitárias. Mas eu falo porque assim, o líder comunitário ele centralizava as demandas do bairro. Então, os moradores eles já sabiam que tinha um líder comunitário e se ele tinha uma demanda, ele levava para o líder. Hoje tem a rede social, internet, então ele mesmo acaba extravasando na internet, comentando na página do prefeito, na página do subprefeito. Hoje tem uma outra dinâmica, né? Ou seja, o desafio hoje, para quem demanda, é menor, porque tem como chegar mais rápido, mas para quem está nessa atribuição de entender o que precisa e levar para a política, é um pouco mais complicado, né? Porque as pessoas acabam atropelando e botando isso nas redes sociais, não é isso? Sim. As pessoas, a velocidade da comunicação é muito rápida, né? Então, E aí você viveu lá, e você estudou lá, você fez educação física, né? Fiz educação física. É um outro viés, né? Eu, desde novo, também praticando esporte. É uma coisa que a gente acredita e a gente fala hoje para todos os jovens. O esporte transforma a vida e eu sou uma prova disso. Através do esporte consegui uma bolsa de estudo numa grande universidade, no Mackenzie. Fui bolsista lá, era atleta lá da universidade. Qual a tua... Olha, me deu um branco agora, hein? O que você praticava? Futebol. 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 Legal. Era atleta de futebol e aí ingressei na universidade, consegui me formar e posterior comecei a dar aula na rede pública. Mas sensacional isso. Aliás, você que está em casa, hein? Olha, esporte transformando. Bolsa no Mackenzie com o esporte. É isso aí. E aí, depois de formado, passei no concurso público, fui trabalhar como professor de educação física da rede municipal e por ter esse viés também já na família, político, tudo, acabei recebendo convite de coordenar alguns equipamentos públicos na minha região. Então, eu fui gestor de um CEL e desde a sua inauguração eu fui coordenador de esportes, depois fui gestor, né, de todo o complexo e trabalhando com políticas públicas nas periferias. Então esse é o start da sua política, entrar na política, mas com a política pública, né? Eu sempre fiz movimentos partidários também, né? Juventude, né? Participava, trazia o jovem para a política. Na verdade, nosso hábito era convidar os amigos, os jovens, para estar na política, porque a política é onde você consegue realmente impactar as vidas, né? Então, a gente desmistificava essa política para as pessoas, né? Entendi, mas então, ou seja, você já sempre teve posicionamento enquanto política. Sim, nunca partidária, mas uma política
O que eu digo partidário assim, eu não era militante de direita, esquerda, como a gente vê hoje, essas coisas. Nós fazíamos uma política pensando na comunidade, na sociedade. Então, assim, tem alguma demanda, por exemplo, o passe estudantil. Então, a gente lutava pelo passe estudantil e a gente ia, né, organizando isso com os jovens, com os estudantes. Numa associação, num grupo de amigos? Grupo de amigos. Um grupo de amigos. Grupo de amigos. Então, é uma política na unha, né? Porque já na minha época, os movimentos e as associações, elas já eram, vamos dizer assim, elas já eram dominadas por partidos políticos. Então, a gente não fazia sentido a gente estar em partidos políticos, né? Então, a gente não ia na UNE porque a gente já sabia que a UNE estava enviesada com um partido político. Então, não fazia sentido a gente ser, de repente, massa de manobra ali daquele grupo. Nós tínhamos que ter liberdade para pensar e agir. Entendi. Isso eu falei, a política feita na unha e na verdade, naquilo que você acreditava ou acredita, né? Acredita. E não que a gente tenha divergências totais de pensamento. Algumas pautas a gente convergia, mas mesmo assim a gente se mantinha neutro, né? E eu entendo, então, que era um posicionamento político diferente de ser um partido político. É um posicionamento. Eu acredito, portanto, trabalho com essa ideia. Isso. Esse era o teu objetivo. O objetivo de trazer benefícios e pessoas que acreditassem no mesmo ideal, nas mesmas ações que vocês estavam fazendo. Isso, para as pessoas que aquele movimento fazia sentido, né? E a gente a gente buscava não ficar com rótulo, né? Todo rótulo, de repente, nem todo mundo consegue fazer a mesma leitura. Então, o rótulo, às vezes, é difícil de ser lido, né? Isso mesmo antes da faculdade, ainda na juventude? Mesmo antes da faculdade, isso. Aí, quando eu entro na faculdade, um pouco menos, né? Por conta da demanda mesmo dos estudos, né? Depois vem os estágios, aí você tem que trabalhar, estudar, né? Uma rotina... E ainda tinha que jogar futebol, né? ainda jogar... Bolsa Atleta. Era parecido, né? Então eu tinha o estágio que eu entrava às 6 da manhã na academia, depois ia para a faculdade, que era outra cidade, não na minha, né? Era em Barueri, então tinha que pegar o trem, ia para lá. E ainda treinava depois que saía da universidade. Então, assim, o treino começava às 11h30 da noite, meia-noite, os treinos. E a política dá um tempinho na sua vida. Aí a política dá um tempo. Aí a gente, na verdade, quando você está ali, você faz um outro movimento político, né? Que aí é dentro das atléticas universitárias, né? Os grêmios estudantis, né? Mais ou menos parecido. A atlética seria mais ou menos um grêmio estudantil do ensino médio, né? As atléticas têm isso, diretório acadêmico. Aí você começa a participar desse movimento. Sim, também tem um objetivo político ali, mas também, de novo, um político social ali, né? Social e às vezes até de mercado também, né? Dentro de um curso você se posiciona, você acaba tendo uma liderança, acaba tendo, né, uma relevância e aí tem acesso a outras oportunidades no mercado, óbvio. Ou seja, um amadurecimento enquanto pessoa, enquanto profissional, né? Com certeza, é isso aí. Não, legal. Estar dentro é sempre importante, né? Aliás, é um belo exemplo para quem hoje não faz nada, tem que fazer, tem que se posicionar, né? E aí você acaba a faculdade e você falou, você assumiu alguns aparelhos da prefeitura para fazer a gestão dos aparelhos. Isso. Aí eu assumi a coordenação de esporte no equipamento que era o CEL, no Jardim Paulistano, também lá no meu bairro, em Brasilândia. E eu tive a oportunidade de inaugurar esse equipamento e começar do zero todas as normas e os programas que lá se desenvolvem até hoje, né? E eu imagino que você assumiu isso aí exatamente pelo posicionamento político que você teve durante o curso, a universidade. E antes dela também, né? Porque como o equipamento é regional, por esse movimento que a gente já tinha na região, né? Já conheciam você dos movimentos que você fazia. Aí tinha um vereador lá no caso que me fez esse convite, aí me chamou. Um reconhecimento por todo o seu trabalho e esforço. Isso. Legal. E aí esse desafio de aparelho também não é fácil, né? Não é fácil porque você chega com muitas ideias, a sociedade, né, a comunidade carente demanda muito e nem sempre o poder público consegue entregar realmente o que a sociedade demanda, né? Então a gente tinha vontade de tornar aquele equipamento ali num centro olímpico, né? De excelência, de treinamento, de qualidade de vida. Mas aí você esbarra em algumas questões de recursos humanos, de estrutura, de, né, recurso financeiro, né? Então você tem que
ir adequando ali, fazer um estudo do local para entender realmente quais as maiores necessidades e elencar prioridades, o que é difícil, porque toda vez que você faz uma escolha tem uma renúncia, né? Você escolheu fazer o A, você deixou de fazer o B. E aí, falando de política pública... É bem complicado, porque é difícil você mensurar realmente a importância das coisas, né? Então, você tem que ter alguns critérios, né? Então, a gente estabelecia critério onde a gente conseguiria, no caso específico, onde a gente conseguia atender o maior número de pessoas. Mas a gente sabe que, infelizmente, tem atividades que poderiam ter 5, 10 pessoas, mas que realmente essas vidas também seriam impactadas e transformadas, né? E quando a gente fala de vida, não importa o número, né? Se você conseguir impactar uma, eu acho que tudo valeu a pena. O esforço já foi recompensado, né? Com certeza. Então, também é um grande desafio. Você está falando, eu estou imaginando aqui nessa posição como é que você renuncia a alguma coisa quando você fala de gente. E por isso que a gente acredita muito nessa política local. Quando a pessoa conhece a comunidade, quando ela nasce, ela é criada, então a gente defende até mesmo um voto distrital, né? Onde o vereador do bairro ele acaba sendo eleito pelaquela região, pelos votos do bairro, né? Isso é futuro, né? Isso é um futuro. Então, você já tá fazendo uma... Mas assim, a gente acredita nisso, porque quando você tem ali, você conhece realmente a demanda, conhece o perfil, né? Conhece o hábito, a cultura, porque isso muda muito. Os costumes de um bairro para o outro mudam muito, né? Então, você também tem mais facilidade de elencar as prioridades, você sabe a dor da pessoa, né? Mas não é fácil, como eu falei, porque enquanto agente público, você tem que dar oportunidades. Para todo mundo? Para todo mundo. E essas oportunidades, quando você as cria, você pensa realmente no quanto ela vai impactar na transformação de vidas, né? E é como eu disse, cada escolha é uma renúncia. Então, você conhecer bem o local, você estar inserido no contexto, ajuda muito para você tomar as decisões corretas. Eu falei, eu imagino na tua posição, assim, porque às vezes um prato de comida já impacta na vida da pessoa, né? Então, e aí você tem que optar ali pelo o que eu deixo, o que eu tiro, não deve ser fácil, não. Não, é muito. E você entender também a realidade das famílias, né? Cada vez mais as famílias vêm se moldando, né? E se você não tiver esse feeling, principalmente para saber o que realmente tem de necessidade, ter um olhar mais afetuoso às vezes com um jovem, com uma criança, né? Para entender, porque nem sempre ele consegue transmitir realmente as dores, né? Então, isso tudo faz a diferença, né? Como eu disse, enquanto professor, a gente acaba desenvolvendo essa habilidade, né? De leitura de pessoas. E aí também tem essa questão agora da facilidade da internet, das redes sociais. Esses mesmos jovens que precisam de algumas ações locais e que são bombardeados com falsas notícias, com falsas ideias de mundo feliz. Isso é muito perigoso, Igor, muito perigoso. Olha, eu tenho uma passagem de uma aluna que eu tinha, que ela desde muito jovem, ela abraçava muitos meninos, né? Ela era muito pequena, abraçava, sentava no colo e aquilo, né, causou um espanto assim na coordenação da escola, nos professores, porque ela era muito nova. E aí a gente conversando com ela, chamou e, né, tentou conversar e chamou a família. Chamamos a mãe não veio. Chamamos a avó, que era quem estava, também não respondia. De repente veio uma tia. E aí a tia, quando chegou na escola, ela fez o seguinte relato. Ela falou assim, olha, a mãe não quer saber dela. A minha mãe que cuidava dela, que é a avó, está muito velha, teve que se mudar agora, deixou ela para trás. E eu não tenho nada a ver com isso. Eu também não quero saber dela. Tipo assim, ela não é responsabilidade minha. Então, naquele momento a gente entendeu as atitudes da menina. É uma menina que ela não tinha abraço de ninguém. Ela não tinha um colo, ela não tinha alguém que desse, né, um carinho, uma atenção para ela. E ela via ali naquele movimento dentro dos colegas de sala, às vezes alguém que dava um carinho, um abraço, ela se sentia de alguma forma ali valorizada. Então, assim, entender isso para você conseguir avançar também nas questões educacionais é extremamente importante. E essa sensibilidade, a docência, né,
a docência, magistratura. A ação do professor em si ajuda muito, né? Ajuda muito, assim. Isso eu fui desenvolvendo e tendo essa percepção. Você acaba quebrando muitos rótulos também que você tem, muitos estereótipos e fazendo a leitura diferente de tudo que você acaba vivendo, né? E, de repente, de uma forma grosseira, você poderia julgar erroneamente. Se você tiver preconceito, você erra pode errar na ação, né? É muito fácil errar, muito fácil. Eu imagino que sim. E acho que é isso. Então, assim, estar nesse contexto, ser professor, atuar nessa perspectiva, né, me transformou muito enquanto ser humano, muito. E aí você ficou quanto tempo nessa missão? Porque depois você dá uma outra mudada na sua vida profissional. Sim. Eu fiquei 11 anos nessa missão. E aí você começa a atuar como assessor parlamentar. Isso, aí foi onde eu recebi o convite. Eu estava na gestão do equipamento, estava também como professor da rede. E aí eu recebi um convite para ter uma atuação num outro campo, né? Que aí é um campo mais legislativo, assessorando um deputado, onde a gente, de repente, teria a perspectiva de construir políticas públicas, construir leis, né, a favor desses jovens, a favor do esporte, da educação. Isso, então eu imagino, pelo que você está falando, que é um step a mais daquilo que você já estava trabalhando sozinho, vamos dizer assim, não sozinho, mas com poucas ferramentas, e aí você se aproxima da política, política de fato como agente de transformação. Como agente de transformação, porque ela é o canal legítimo, né, para interferência na sociedade. Então, o que nós, por exemplo, vou te dar alguns exemplos aqui. Inicialmente, nós começamos a fazer um trabalho muito forte com a causa animal, uma demanda que surgiu grande. Então, nós trabalhamos em vários projetos de lei e hoje existe um projeto de lei em vigor em São Paulo que proíbe o autor de crime de maus-tratos a ter a posse de um outro animal durante 5 anos. Obriga ele também, o autor de maus-tratos, a arcar com os custos do tratamento veterinário desse animal. Então, assim, isso também é campo de debate, é campo, né, de luta, mas a gente conseguiu ser vitorioso e aprovar. Nós aprovamos também que as escolas estaduais abrissem durante as férias para oferecer merenda para os alunos, mesmo não tendo aula regular naquele dia. Então, assim, sem aula, as escolas também abrirão, né, para os alunos poderem ir se alimentar, porque é o que eu disse, a gente conhece a realidade, né, a gente sabe a dificuldade que as crianças, principalmente nas regiões mais periféricas, elas vivem, né. Então, assim, isso são exemplos de ações políticas. No campo do esporte, né, como eu sou professor de educação física, nós conseguimos propor algumas ações também. Revisão da lei do Bolsa Talento Esportivo, que é estadual. Uma lei que foi aprovada em 2009, e em 2009 o salário mínimo era de R$400, né, e mantinha o mesmo valor até hoje. Com um absurdo grande que o atleta que recebe essa bolsa, ele não pode ter nenhum outro patrocínio. Então, se tiver patrocínio, perde a bolsa. Então o atleta ele prefere não ter a bolsa, claro. Porque hoje com R$400 você não paga nem a condução. Se você for um atleta de boxe, você não compra a sua luva. Se você for um atleta de futebol, você não compra a sua chuteira. Então a gente vem trabalhando isso também. Políticas públicas, como eu disse, a questão legislativa é onde te dá legitimidade para você fazer essa interferência na sociedade e trazer benefícios para a população. E aí, assessorando, na época, o deputado, vocês trabalharam juntos em algumas ações. Isso, algumas demandas. Política partidária que transforma a vida das pessoas, ou seja, no final das contas é uma política social. Política social, 100% social, nosso foco sempre foi social. A gente não entrou no legislativo pensando em nós, assim. A gente achou que realmente, até porque para eu ir para o legislativo eu tive que renunciar a 2 cargos efetivos. Eu tinha 2 cargos que eu era concursado e eu exonerei os 2 cargos, que realmente o concurso, todos sabem a estabilidade que tem, né? Claro. E eu tinha 2 cargos, eu acumulava 2 cargos, eu renunciei aos 2 para arriscar, né? Mas dentro do que eu acredito, que é realmente um campo onde eu conseguiria, mesmo de forma mais dura e árdua,
uma ação minha atingir mais pessoas, entendeu? Eu ainda estava muito fragmentado. Enquanto eu estava no meu bairro, eu estava muito fragmentado e atendendo ali as pessoas daquele recorte geográfico. Mas que não era pouco, né? Não é pouco, mas assim, se a gente pode fazer mais, a ideia é fazer mais, né? Sim, imagino que sim, que aí você se colocou um novo desafio. Isso. E agora já vem outro desafio. Vem outro desafio, vamos pra cima. Quanto tempo você está como assessor? Eu estou 6 anos. 6 anos. 6 E aí está se colocando agora num novo desafio. Você é provocado ou você se provocou? Nessa nova etapa que você está... Muito provocado, né? Eu acho que, como eu falei, a política institucional, ela demanda de representantes. E toda vez que você não se sente representado, e aí cabe no seu condomínio, enquanto síndico, cabe na sua associação, no seu clube, onde você está. Perfeito. Toda vez que você não se sente representado, é legítimo que você se coloque ali para fazer vez, né? Então, a gente, dentro do que a gente acredita, dentro do que a gente pensa de mundo, de sociedade, das pautas que a gente defende, que é o esporte, a causa animal, os animais, a gente não consegue ver uma representatividade para nós nesse momento. Então, nada mais justo, de repente, da gente lutar por ocupar um espaço, né? Entendi. E aí, eu também aí, a carga também é mais pesada, né? Porque até o motivo desse programa, Despolitizando, exatamente para desmistificar que as pessoas só entram na política para ter algum tipo de benefício. Então, você, de toda a sua história que você está colocando aqui, e aí agora você se posicionando como pré-candidato aqui na cidade de São Paulo a vereador, a pressão deve ser muito maior, pessoal. E eu estou falando enquanto pessoa. Sim. Né? Porque você começa a ouvir coisas que não representam você. Sim. Igor, na minha vida eu sempre defini minhas metas e objetivos de alguma forma que eu pudesse impactar mais vidas e transformar mais pessoas. Então, quando eu era professor, quando eu era gestor do CEL, eu atuava, como eu disse, num limite geográfico. Então, eu estava dentro daquela escola, que poderia ter 300 alunos ou 500, mas era um grupo, né? O gestor, eu estava dentro de um bairro, e quando eu vou para a política, ser assessor, eu já expando isso e tenho uma abrangência muito maior. Agora, se colocando numa posição, disputando, né, futuramente, se Deus permitir, um cargo eletivo no legislativo, eu consigo executar também. Porque todos sabemos que os vereadores possuem emenda parlamentar, os vereadores conseguem propor leis e projetos de incentivo também. Então, a minha ideia é impactar mais vidas. Então, por exemplo, na causa animal, hoje eu faço o resgate. Eu recebo uma denúncia de resgate da polícia. A polícia pede para eu ajudar o Estado. Então, assim, hoje o terceiro setor, que são as ONGs, elas são o braço do Estado, o braço não reconhecido, não remunerado e achincalhado muitas vezes, entendeu? Então, assim, como que nós fazemos para mudar isso? Tem que ter política pública. Então, se eu não me vejo representado por os que estão aí, cabe a mim lutar por esse espaço e fazer a transformação, como o Gandhi disse, né? Seja você a transformação que você quer no mundo. Perfeito. Então, eu acho que é isso. Então, assim, hoje, na perspectiva da causa animal, a polícia nos pede para resgatar, ou se você, por exemplo, você como cidadão se deparou com um caso de maus tratos, você vai na delegacia e faz o boletim de ocorrência. O Estado não tem onde levar esse animal. O Estado não tem onde tratar esse animal. Não tem uma política pública de acolher, de tratar, de levar para um lar temporário, depois um programa de adoção. Não existe isso. Isso está tudo na mão do terceiro setor, que está abarrotado. As protetoras, os protetores, eles estão até aqui de demanda e falta de reconhecimento. Isso precisa mudar. Isso precisa mudar, entendeu? E não dá para a gente achar que a pessoa sofre, vai para a internet, aí alguém vai ficar com dó dela, vai fazer uma doação para ela sobreviver e que isso está tudo bem. Porque a gente está falando de política pública, nós estamos falando de saúde pública. Os animais hoje é questão de saúde pública, sempre foram. Né? A zoonose, enfim, tem outras tantas coisas, doenças que se proliferam, sem falar na vida, né? Na vida deles. Então é isso. Então eu venho nessa condição, nessa perspectiva. Maravilha, eu desejo sorte.
Desejo saúde para esse trabalho todo que você vai ter e te agradeço a presença por esse papo gostoso de a gente bater aqui despolitizado e deixo para você suas palavras finais aqui, o recado que você quiser passar para o seu público. Eu agradeço Igor, agradeço a toda a equipe aqui da Vem TV, que fui desde da recepção ali muito bem tratado. E para você que me assiste, que acompanha, é o que eu sempre falo, a política é um canal de transformação, é o canal mais legítimo para impactar vidas. E você que tem essa resistência, não tenha, porque somente através dela que você vai ter a mudança que você espera no mundo. Então você que defende os animais, você que acredita que a causa animal realmente tenha que ter mais espaço, mais valor, venha com a gente, pode apoiar, que a gente vai fazer, a gente já vem fazendo, mas a gente vai fazer muito mais assim no campo mesmo da transformação, porque o que está acontecendo hoje, como eu disse, os protetores estão cheios de animais, não existe local para os animais ficarem num período de transição enquanto buscam a família. Então a gente sabe das dores, a gente está no dia a dia e a gente tenta mudar esse cenário aí. Se Deus permitir, e Deus vai permitir, a gente vai conseguir. Maravilha. Obrigado, viu? Eu que agradeço. Valeu, um abraço.